Tudo bom, gente? Dando sequência à nossa disciplina, nós vamos começar agora um assunto que é verdadeiramente fascinante e que talvez alguns de vocês que tenham se matriculado nessa disciplina, que é optativa, né? O tenham feito em razão da possibilidade da experiência com aquelas verdadeiras, entre aspas, técnicas que aparecem na eletroanálise, como voltametria cíclica, voltametria de onda quadrada, impedância eletroquímica, tá certo? E aí nós temos duas boas notícias. Uma boa notícia é que ela começa hoje. Essa é uma boa notícia. E uma segunda boa notícia é que nós vamos utilizar softwares de simulação, de tal maneira que esse processo remoto de educação, esse processo à distância de educação, ele pode ser bem incrementado do ponto de vista pedagógico, instrucional, a partir do momento que você consegue simular curvas experimentais tais como aquelas que se obtém em bancada, baseado na parametrização do comportamento dos experimentos que se pretende colocar. Então, experimentos como voltametria cíclica, polarografia, voltametria de onda quadrada, linear, pulso diferencial, espectroscopia de impedância eletroquímica, eles vão ter uma espécie de valor agregado, agora que a gente vai começar a entrar nessa seara, por assim dizer, com o uso de software de simulação, tá certo? Então vai ficar mais gostoso, que é videogame de nerd, videogame de geek, tá certo? Mas, como tudo na vida tende a um equilíbrio termodinâmico, por assim dizer, e como tudo na vida tem um preço, a gente viemos ao longo desse semestre colocando uma série de definições, um pouco de formalismo, equacional inclusive, para poder, no momento em que nós formos utilizar essas ferramentas, fazer uso dessas ferramentas, a gente saber o que está mexendo, né? Então não adianta você abrir um software ali, que tem um negócio escrito KS, e aí você fala, o que eu boto nesse KS aí? O que eu boto nesse D com letra maiúscula, que é a constante de fusão? Como que a constante de fusão pode alterar no resultado experimental? Tá bem? Então o que a gente vai fazer a partir desse momento é entrar numa outra seara, que é uma seara muito curiosa, que a gente pode colocar aqui como sendo vamos colocar assim de uma palavra única, né? Bem saborosa, a voltametria. Tá certo? A gente vai começar a discutir agora sobre voltametria. Então, recordar é viver, nesse sentido, recordando, nós temos técnicas eletroquímicas, o nome da disciplina, né? Técnicas de eletroanálise. Em eletroanálise, possuem dois ramos principais. Um ramo é o ramo da potenciometria, né? E o ramo da potenciometria, como a gente já colocou diversas vezes, corrente nula, beleza? E o outro ramo é o ramo da amperometria. E portanto aqui eu apresento alguma corrente. Português, né? E aqui eu apresento alguma corrente, e essa corrente é diferente de zero. Eu gosto de fazer zero desse jeito, né? Mas pode confundir com potencial no simbolismo, né? Vamos colocar aqui, corrente diferente de zero, certo? E a gente vem colocando. Bom, beleza. Quais são os pressupostos que a gente encontra para a voltametria? Ou também colocando assim, o que quer dizer voltametria, né? Então, a palavra voltametria
palavra voltametria tem os seus prefixos e sufixos, e talvez haja até um mesixus, em que você tem o termo volt, o termo am e o termo... Na verdade, se a gente tem que colocar isso aqui do termo inglês, né? Vou colocar do termo inglês, fica mais fácil. Voltâmetro. Tá? Volt, am e metro. Então, isso aqui indica que você tem um potencial. Esse potencial é um potencial aplicado. Então agora a gente sai daquele aspecto do equilíbrio. Esse am indica que você tem uma corrente. E esse metro indica que você tem uma medida. Beleza? Então, basicamente o que você tem é esse jogo, esse pequeno joguinho de palavras. A voltametria, ela possui pressupostos fundamentais, e desses pressupostos fundamentais, um deles é o seguinte: a solução é quieta. A solução precisa ser quieta, ou seja, ela não pode mexer. Isso implica dizer que, se nós temos aquela referência de transporte de massa, eu estava com o negócio em cima, né? Horário. Se a gente tem aquela referência de transporte de massa, transporte de massa nós temos três tipos, né? Nós temos migração, nós temos convecção, convecção, ficou meio feio essa convecção, vou trocar de novo, peraí, é letra mesmo, desculpa aí, convecção, e nós temos difusão. Mudando a corzinha para ficar bonitinho, tá? Não pode haver migração na voltametria, e a gente consegue isso utilizando uma concentração alta de um eletrólito suporte. Alguns conceitos acabam sendo utilizados agora nessa parte mais dinâmica, entre aspas, eletrólito suporte, certo? Não podemos ter convecção, significa que a gente não pode ter, quer dizer, sim, o que é a migração? Migração, relembrando, recordar e viver, migração é quando você tem os íons de carga positiva e negativa, cátions e ânions, do seu analito se aproximando de um eletrodo, daquelas camadas, por exemplo, externo de Helmholtz, né? Da superfície do eletrodo, simplesmente por uma diferença de potencial elétrico. O eletrodo está negativo, você tem um cátion ali perto. Então você evita isso jogando eletrodo de suporte. Convecção é o transporte de massa onde você tem algum tipo de agitação ou de mistura. Então você poderia ter o seu eletroanalito se aproximando da superfície de eletrodo simplesmente por um fluxo luminar, um fluxo qualquer, um fluxo dinâmico. Perdi de novo. Tá aqui. E nesse sentido, a gente garante que não haja convecção, a gente não garante que haja convecção. A gente garante que não haja convecção porque a solução tem que estar quieta, né? A solução tem que estar quieta. A convecção, a gente vê muito em relação a fluxo, por exemplo, o fluxo laminar, que é apresentado no eletrodo de disco rotatório. Eletrodo de disco rotatório. Que não é assunto dessa semana. A gente vai ver isso nas técnicas complementares, certo? Então privilegia-se muito uma solução, aí eu vou colocar então uma outra coisa, né? Privilegia-se muito que a solução esteja quieta e que o fenômeno seja puramente difusional, tá bem? Por vezes pode aparecer que você tenha um processo além da difusão, não é propriamente um transporte de massa, mas você pode ter no fenômeno, não é propriamente o fenômeno em si, vamos colocar aqui o fenômeno é esquisito, mas tudo bem, o fenômeno
de oxirredução, fenômeno de oxirredução, que coisa, né? Não vamos colocar fenômeno não, isso está muito feio. Vamos colocar aqui o mecanismo. O mecanismo de oxirredução que é ligado à voltametria, vamos repetir a palavra aqui, voltametria, ele envolve difusão, mas por vezes ele pode envolver adsorção, tá certo? Ele também pode envolver adsorção. E você distingue os fenômenos adsortivos de puramente difusionais simplesmente aplicando um potencial, lendo uma corrente e explorando o formalismo disso, né? Confecção de gráficos, por exemplo, determinação de inclinações ou de interceptos, tá certo? Que são os que aparecem de uma maneira bem, vamos dizer assim, bem colocada na literatura, tá certo? Bom, existe um potencial aplicado, tá? Existe um potencial aplicado aqui, como a gente mencionou. Vou fazer uma setinha bem colorida aqui. Esse potencial aplicado significa que você tem a produção, aqui embaixo. Produção, maneira de dizer. Como você tem um potencial aplicado, isso significa que você fica com um eletrodo polarizado. Eu estou colocando essa cor maluca, porque nem eu estou enxergando aqui, mas para frisar bastante a distinção que você tem, né, do fenômeno potenciométrico para o fenômeno voltamétrico ou amperométrico. Quer dizer, esse eletrodo polarizado implica algumas consequências disso, como o fato de você produzir um aspecto dinâmico, eletroquímica dinâmica, diferente da eletroquímica estática, e vai caber aqui, não vai, estática que a gente vem discutindo até o momento, então essa eletroquímica fica mais dinâmica. Esse eletrodo polarizado indica que você tem uma corrente sendo produzida, portanto um fluxo de carga, lembra dessa definição? Um fluxo de carga. Esse eletrodo polarizado implica que você tenha uma diferenciação das atividades químicas das espécies, a espécie oxidada e a espécie reduzida, que por sua vez está ligado com o fato de que você tem também, como produto desse eletrodo polarizado, uma alteração, uma diferença, vamos dizer assim, uma diferença ou uma alteração na equação de Nernst. Lembrando que a equação de Nernst é uma equação que correlaciona as atividades das espécies químicas oxidada e reduzida na superfície do eletrodo em estado quiescente, que a gente colocou até agora, em equilíbrio. Você perturba o equilíbrio. Então, isso está também correlacionado, poxa, ficou meio difícil aqui, hein? Com o fato de que o fenômeno ocorre em não equilíbrio. Bom, ficou esquisito aqui, mas está mais ou menos assim, né? Tá? É um fenômeno de não equilíbrio. Então veja quantas coisinhas a gente tem, eu vou colocar aqui em azul, né? É um fenômeno longe do equilíbrio, distante de equilíbrio, como consequência de uma mudança na equação de Nernst em função de um potencial que está sendo aplicado, o que está correlacionado também com diferenças de atividade química, a produção de uma corrente como fluxo de carga, fazendo parte dos conceitos de uma eletroquímica que é chamada de dinâmica. Tá bem? Aí nós vamos chamar a atenção, eu quero chamar a atenção, dentro desse fenômeno do eletrodo polarizado, de um conceito, e aí a gente coloca para cá, para baixo, né? Voltametria, então colocar aqui a voltametria como conceito, um pressuposto como conceito, aqui o símbolo, que é o eletrodo polarizado. Certo? O eletrodo polarizado merece uma explicação à parte.
nessa prancha. O eletrodo polarizado significa o seguinte, que eu tenho um potencial, eu posso chamar um potencial no equilíbrio, e esse potencial do equilíbrio vai ser diferente de um potencial do eletrodo, uma vez que ele está polarizado, certo? Uma vez que ele está polarizado. Isso acaba gerando o seguinte conceito, que você tem uma forma de quantificar isso, um potencial de eletrodo, diferença de potencial de eletrodo, menos o potencial de equilíbrio desse eletrodo. E isso gera obviamente isso vai gerar uma consequência. Quando você tem um potencial que você aplica no eletrodo, ele pode estar perto ou pode estar distante do potencial de equilíbrio. Esse potencial do eletrodo, portanto, ele é relacionado ao que se chama de eletrodo de trabalho, né? Aqui a sigla em inglês é Working Electrode. Espera aí, vou colocar para cá. Nossa, olha o tempo, ó. Working Electrode, tá certo? Um pouco diferente é algo que se correlaciona com o potencial de equilíbrio, que é uma função do eletrodo de referência. De certa maneira é um eletrodo de referência, então pode ser um eletrodo padrão de carbono, pode ser um eletrodo sólido de calomel, pode ser um prata cloreto de prata, por exemplo, tá certo? Essa diferença de potencial naquele sistema, ela tem uma sigla muito bonitinha, que é muito parecido com a sigla da viscosidade, o que não é bom, né? É aquela história, certos símbolos em eletroquímica não seguem propriamente da IUPAC, né? Acabam confundindo com outras nomenclaturas, mas é isso aqui que é chamado de sobrepotencial. Então vamos colocar aqui o termo em inglês, overpotential, e vamos colocar o termo em português, né, que é o sobrepotencial. Tá certo? Isso aqui não ficou muito bom, ficou um pouco esquisitinho. Bom, esse sobrepotencial é muito chique, porque se você observar esse sobrepotencial, aí eu vou puxar um pouquinho para cá também, esse potencial ele pode apresentar 3 valores. Esse potencial ele pode ser nulo, ele pode ser zero. Veja, se o sobrepotencial é nulo, isso equivale a dizer que o potencial do eletrodo é o mesmo potencial de equilíbrio. Se o potencial do eletrodo é o mesmo potencial de equilíbrio, a célula está em equilíbrio. Não é isso? Quer dizer, ou seja, eu não estou aplicando nenhum potencial positivo ou negativo, não estou aplicando nenhum potencial no sistema que possa perturbar esse equilíbrio. Então, isso aqui implica diretamente que eu tenho uma célula em equilíbrio. E se eu tenho uma célula em equilíbrio, então eu tenho um sistema estático. Caso contrário, qualquer outra situação, eu terei um sistema dinâmico. Aliás, não precisava ter colocado essa coisinha desse jeito, né? Eu posso ter um sistema dinâmico. Então essa vamos dizer, uma outra situação em que a palavra dinâmica surge, né? O termo dinâmico mesmo está ligado a 2 coisas básicas. O fato de você estar aplicando um potencial, então a coisa não está quiescente, a célula não está quieta, não está em equilíbrio. E o fato de que ao aplicar o potencial e gerar uma corrente, né, quando eu aplico um potencial e eu gero uma corrente, ou seja, eu gero um fluxo de carga no sistema, eu perturbo o equilíbrio de Nernst, perturbando as atividades químicas como resultado das alterações, vamos dizer, dos componentes oxidante e redutor próximo à superfície do eletrodo. Eu vou alterar a composição química, e como eu estou alterando a composição química, por conseguinte, eu estou tendo um processo dinâmico. Então tem
3 ou 4 coisinhas em que o termo dinâmico se sustenta. Pô, por que eu estou deitado desse jeito? Esse negócio vem para cá? Acho que mais ou menos aqui. Não sei. Mais ou menos assim. 2 ou 3 coisinhas em que sustenta esse termo do dinâmico. Tá bem? Bom, nesse sentido, eu posso ter duas situações aqui também. Eu posso ter um N maior do que zero, tá certo? E posso ter um N menor do que zero. Basicamente, eu quero dizer com isso que eu posso ter um N, não é propriamente, o eta, né? É eta, isso aqui a letra grega é eta, não é N. Então eu posso ter o sobrepotencial maior do que zero. Se eu ter um potencial maior do que zero, veja, significa que o potencial do eletrodo é maior. Então, consequentemente, esse eletrodo fica positivo. A resultante disso, ou melhor, o eletrodo de trabalho, na verdade a gente está falando sempre de diferença, né? Mas isso significa que você tem um potencial aqui positivo. Isso gera o que é chamado de corrente anódica. Tá certo? Então, quando eu tenho um potencial positivo, eu tenho uma corrente anódica. Quando eu tenho uma corrente anódica, eu tenho, ela mudar de cor aqui, não vai ficar meio confuso. Quando eu tenho uma corrente anódica, eu tenho uma atração de cátions do sistema. E aqui embaixo, se eu tiver um sobrepotencial menor do que zero, significa que eu tenho um eletrodo negativo, polarizado negativamente. Nesse sentido, eu vou ter uma corrente catódica. E ao ter uma corrente catódica, como ele está polarizado negativamente, ele sofrerá a atração de cátions. Nossa, mais ou menos, né? Tá bom? Então a gente consegue ter... Deixa eu ver, vamos colocar sistema dinâmico. Deixa eu apagar esse sistema dinâmico aqui, ó. Vamos ficar meio xoxolento. Vamos colocar o sistema dinâmico aqui, fica melhor. Sistema dinâmico. Então, com isso, nós temos uma introdução, um introito, ainda que subliminar, um pouco caquético, digamos até, sobre o aspecto da voltametria. Tá bem? Muito importante falar sobre o contraeletrodo. Mas vamos fazer o seguinte, já que deu muito tempo aqui, vamos deixar o contraeletrodo para depois, aí eu explico logo em seguida, tá certo?